Olá, queridos e queridas ouvintes. Está começando o segundo episódio do Ambicast, o meio ambiente em nosso meio. Eu sou o Vinícius, do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária. E eu sou a Gabriela, do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. E o episódio de hoje tem o tema: produção de carne carbono neutro. É realmente possível? Nos últimos anos, o consumo, a produção e a exportação de carne aumentou de forma acelerada. O Brasil hoje ocupa o lugar de um dos países mais importantes na produção de carne no mundo inteiro. Em 2015, teve a posição de maior rebanho e segundo maior consumidor e exportador de carne bovina. Com isso, as questões ambientais que estão ligadas diretamente a essa cadeia vêm sofrendo com o aumento de emissões de gases de efeito estufa. E começa aquele dilema: como manter o agronegócio e ao mesmo tempo diminuir os gases poluentes que aceleram o efeito do aquecimento global? Outros questionam: cada vez que uma árvore é derrubada para o pasto, começa um ciclo que ninguém vê, mas todos sentem. Então, por que não fazer os dois sistemas trabalharem juntos? Árvore e pasto? Daí que surgem ideias inovadoras para reduzir ou compensar esses impactos ambientais. Diante disso, você sabe o que significa carne carbono neutro? Você já ouviu falar desse nome? Para responder a estas e outras perguntas, no episódio de hoje convidamos Roberto Giolo. Seja muito bem-vindo. Poderia contar um pouquinho para nós sobre sua trajetória? Primeiramente, gostaria de agradecer a toda a equipe do Ambicast pelo contato, pelo convite, né? E dizer que eu estou bastante à vontade aqui com vocês para poder conversar um pouquinho sobre a temática carne carbono neutro. Bem, um pouco da minha trajetória, eu não sou do ambiente rural, né? Eu sou de cidade, mas desde pequeno me interessava bastante sobre a área de biologia, principalmente, e a área da agronomia. E daí isso me motivou a fazer agronomia. Eu, então, me formei em 1990 e depois continuei os estudos na área de zootecnia. Daí fiz mestrado e doutorado e terminei o meu treinamento em 2001, quando eu iniciei, então, na Universidade do Estado do Mato Grosso, no curso de agronomia e biologia também. Fiquei lá até 2007 e, 2007, então, vim para a Embrapa, no caso, a Embrapa Gado de Corte, onde eu desenvolvo estudos, principalmente com sistemas de integração, né, voltados para gado de corte. Um dos grandes desafios da produção agropecuária atual é o de produzir sem comprometer o meio ambiente. Portanto, alguns aspectos importantes na produção de carne bovina estão sendo cada vez mais considerados, tais como a busca pelo bem-estar animal, a conservação do solo e da água, a mitigação da emissão de gases de efeito estufa e o sequestro de carbono. Nesse contexto, foi desenvolvido a marca-conceito Carne Carbono Neutro. Como podemos defini-lo e quais são os seus objetivos? Bem, então a ideia da marca Carne Carbono Neutro foi exatamente esta, né, que você comentou aí, na perspectiva de melhorar alguns índices técnicos, né, da produção de gado de corte, e fazendo dessa produção uma produção com um menor impacto ambiental, com foco, né, principal na mitigação, ou na verdade na neutralização dos gases de efeito estufa. Então, o conceito da marca, né, da produção de uma carne cujos volumes de metano emitidos durante o processo produtivo sejam neutralizados dentro do próprio sistema. E, para isso, então, a incorporação do componente florestal na pastagem, né? Então, é esse componente florestal que vai fazer o sequestro de carbono, né, que irá neutralizar, então, as emissões de metano dos animais em pastejo. Basicamente é esse o escopo, né? E também, com a presença da árvore, também há uma melhoria no conforto térmico e bem-estar animal. Então, isso também é associado aí ao contexto da marca, né? E, obviamente, tudo isso levando a uma produção de uma carne de qualidade, né? E com menor impacto ambiental, principalmente no quesito aí das emissões de gases de efeito estufa. É claro
que no protocolo para o desenvolvimento da marca e do selo na propriedade também constam vários requisitos de manejo adequado, de boas práticas, né, que permitem, então, um sistema de produção ambientalmente mais favorável e com uma produção de um alimento de melhor qualidade. A agropecuária possui diferentes técnicas de produção. Entre elas, podemos destacar a integração pecuária-floresta, sistema silvopastoril, ou IPF, e a integração lavoura-pecuária-floresta, sistema agro-silvopastoris, ou ILPF. Nesse sentido, como é planejada a disposição espacial de componentes florestais na área e quais espécies são indicadas para integrar o sistema? Além disso, é previsto o uso comercial da floresta? Com relação aos tipos, né, de sistemas para produzirem a carne carbono neutro, então, como você comentou, são sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, ou agro-silvopastoril, e o sistema pecuário-floresta, ou silvopastoril. Ou seja, são sistemas que têm que ter incluídos o componente florestal. Com relação ao arranjo dessas árvores, né, no sistema, normalmente são utilizados, no caso, árvores de rápido crescimento, né? Basicamente, as mais utilizadas são as espécies de eucalipto, que tem um crescimento muito acelerado, e espécies adaptadas a praticamente todo o território brasileiro, né? Em regiões de clima um pouco mais frio, né, no sul do Brasil, também a inclusão do componente, no caso de espécies de pinos. Esses são as principais espécies utilizadas nesses sistemas. Com relação ao arranjo espacial e a quantidade de árvores, varia entre 200 a 400 árvores por hectare, né? Normalmente, essas árvores são dispostas em fileiras simples, em linhas simples, né? Porque no caso da pecuária, né, quanto mais simples, mais fácil o manejo, né? Se a gente considerar num contexto de pecuária, então são linhas simples, normalmente espaçadas aí, de 20 a 25 metros, né? E as árvores passadas de 2 a 4 metros na linha, né? Daí dependendo do número de árvores que for planejado. Então, seria mais ou menos isso. As espécies são, então, reforçar que as espécies escolhidas são aquelas de uma taxa de crescimento maior, né? Porque, por exemplo, né, há muito questionamento de utilização de árvores nativas, né? Que seriam importantes, né, num contexto mais ambiental, no caso, mas as árvores nativas apresentam taxas de crescimento muito restritas, né? Existem algumas espécies que se sobressaem, mas, no grosso modo, as mais utilizadas são, então, principalmente eucaliptos e depois pinos. Com relação ao uso, né, comercial da floresta plantada, é permitido, né? No caso, normalmente, o que se faz é o plantio desse número de árvores que eu comentei, entre 200 a 400 árvores, né, o plantio inicial, e é comum se fazer um desbaste no meio lá pelos 4 a 6 anos de implantação. Nesse desbaste, então, são tiradas árvores, normalmente a metade das árvores, né? E essas árvores e essa madeira, então, é comercializada, né, para venda como carvão ou como lenha, né, ou outra finalidade, né, e a outra metade restante, sim, é que fica até o ciclo final, né, do plantio das árvores, que pode variar aí de 10 a 15 anos para eucalipto e até uns 20 anos para pinos, né, e essas árvores finais que serão quantificadas para neutralização do carbono, né? E a destinação também dessas árvores finais, né, que daí seria a metade das árvores iniciais, né, de 100 a 200 árvores, essas árvores então teriam que ser destinadas à serraria,
né, porque nesse contexto, né, seguindo as recomendações do IPCC, esse carbono estaria fixado por um período mínimo de 20 anos. Né? Então, seria mais ou menos essas as orientações com relação ao plantio, a escolha das espécies, plantio, arranjo de árvores no sistema e utilização dessas árvores, então. Em agosto de 2020, foi lançada a primeira linha de produtos de carne carbono neutro no Brasil, e já podemos ver o início de sua inserção. De maneira breve, como é estimado a emissão de gases na produção de carne bovina, ou seja, quais as fontes de poluição são consideradas e, além disso, a carne carbono neutro apresenta algum impacto socioambiental negativo? Bem, com relação ao cálculo das emissões, né, então nós podemos utilizar em regiões onde não há nenhum estudo sobre as emissões, nós podemos utilizar o valor médio indicado pelo IPCC para o Brasil, né, em áreas onde já existem estudos com relação às emissões, pode-se então considerar esses valores, desde que as condições sejam semelhantes. E também há a possibilidade de utilização de uma equação que foi gerada por meio de estudos desenvolvidos no Embrapa, que a partir do teor de FDN da forrageira, né, da pastagem, é possível então se chegar ou se estimar as emissões dos animais em pastejo. Então não é muito complicado, né, o levantamento ou a estimativa desses números, né? Não é um experimento, né? No caso, num ambiente comercial, né? Então a gente não vai colocar as cangas para medição nos animais, né? Então não é algo assim tão complexo. Então é uma forma, digamos, até prática, né? De se fazer esses cálculos, né? E o cálculo da remoção ou do sequestro de carbono é feito também com base em um aplicativo também desenvolvido pela Embrapa, onde a partir de duas informações, que é o DAP, o diâmetro, a altura do peito da árvore e a altura da árvore, é possível se estimar então a produção dessa árvore e a quantidade de carbono incorporado. O cálculo final para neutralização, como eu disse, ele é feito a partir das árvores que restam, as árvores finais, né? E para isso é possível fazer toda a cronologia desse carbono fixado, né? E então a quantidade de carbono nas árvores finais é que vai neutralizar então a emissão dos animais durante todo o período. Normalmente há um saldo de carbono, né? Ou seja, a quantidade de carbono fixada pelas árvores é bem maior do que a emissão dos animais, então há um saldo ainda positivo, né, além da neutralização. Então, do ponto de vista ambiental, né, esse desenho, como eu disse, além da neutralização, permite um saldo favorável, né, além do ponto de vista econômico, né, o produtor, no caso o pecuarista, ele teria um retorno financeiro no momento do desbaste das árvores, né, para venda, como eu disse, para carvão ou para lenha ou outra finalidade, ou uso na própria propriedade, né? O uso, por exemplo, para postes, para mourões, né? Mais o retorno financeiro com o final do corte final das árvores, né? Aí as árvores de um porte maior, um valor agregado maior também, e que seria destinado à serraria. Então, vejam que aí, num contexto da pecuária, o produtor teria duas entradas, né, de recursos aí para diversificação de renda também, né, do ponto de vista do sistema produtivo. Com relação à carne produzida, né, é claro que é uma carne diferenciada, ela vem com todo esse apelo ambiental, né, não só da neutralização, né, que é o ponto principal, mas não só isso, também, como eu disse, vem embutido o bem-estar animal, o melhor conforto térmico, né, e também com relação a melhoria, no caso da dinâmica da água do sistema, a maior retenção de água no sistema, né? Então, tudo isso também favorece, né, ou traz um apelo mais favorável a essa carne que foi produzida no contexto, né,
do protocolo CCN. Então, com isso, é claro que essa carne, a tendência é ela ser bonificada, né? Na verdade, a tendência não, ela será bonificada, ela terá um bônus aí, aumentando o seu valor, né? Para o produtor, né? O produtor vai receber mais por essa carne, e é claro que essa carne vai entrar no mercado com um preço diferenciado também, né? É meio que óbvio isso, né? O produtor, então, vai ter todo um investimento que ele terá que fazer, né? E a carne também, obviamente, tem o seu valor intrínseco mais favorável. Então, a perspectiva é de que a carne também seja um preço maior do que uma carne média do mercado, obviamente, porque ela traz embutido aí nela, né, todo esse apelo ambiental, como eu disse. No contexto do mercado interno, né, atualmente ela já está no mercado, né, desde agosto do ano passado. É claro que a área ainda de adoção não tem nenhum ano ainda da entrada da carne no mercado, né? Só os grandes centros que, no caso, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, se não me engano, né, que tem a disposição de venda, né, dessa carne. Pelo que eu fui informado, os valores não são extremos, né, não são os mais caros, né, mas são, obviamente, um pouco maiores do que a carne, digamos, mais barata do mercado, né? Isso no mercado interno. No mercado externo, ainda não está sendo vendida, mas a perspectiva é que o mercado externo seja muito mais demandante, né, em função da maior exigência, né, desse mercado, né, principalmente do mercado europeu, do mercado japonês, do mercado dos mercados que são mais exigentes com relação à parte ambiental, né, principalmente o europeu. E com isso a demanda deve ser maior, né, por parte desses mercados, por esse produto, né, um produto, né, genuinamente brasileiro, é uma marca exclusiva, né, por enquanto, até onde a gente sabe, não existe outra nesse contexto, né. E também há a perspectiva dos concorrentes, né, dos nossos concorrentes também terem algo semelhante no mercado, né? Mas o ponto favorável para nós, para o Brasil, que, por enquanto, né, só nós temos esse tipo de carne, né? E a partir dessa nossa iniciativa, outros países também começaram as suas iniciativas. Também é um ponto interessante para a gente comentar aqui, né, das nossas pesquisas, do esforço do Brasil, apesar de todas as limitações, né, de termos aí pesquisa, de termos trabalho na área do agro como um todo e particularmente na área da pecuária de corte. Roberto, só para esclarecer alguns tópicos, você poderia nos dizer um pouquinho mais em relação às fontes de emissão? Por exemplo, pensando na cadeia produtiva da ração, as emissões desse processo já estão introduzidas para neutralizar a carne carbono neutro? E a carne depois que passa por todos os processos industriais de abate, entre outras coisas, como fica? Ok. Então, com relação às fontes, né, a marca ela é bem delimitada, né, ela diz respeito às emissões de metano dos animais em pastejo, né? É claro que se trata de um protocolo ainda a primeira versão, né? A perspectiva é de melhoria contínua desse protocolo com o passar do tempo, né, dos anos, né, com a evolução das pesquisas também, né? Então, veja, apesar de ser só, entre aspas, né, o metano, né, mas em compensação nós também não estamos considerando o sequestro de carbono pelo solo, né, ou seja, o carbono incorporado no solo, no aumento do estoque de carbono no solo em função do manejo adequado, né? Então, assim, a princípio é bem delimitado o metano, né? Mas é claro que existem outras emissões, né? No caso da adubação, as adubações feitas, principalmente as adubações nitrogenadas, há também um percentual de emissões, na própria calagem também, se for o caso de ser realizado no sistema também há emissões. No caso dos próprios dejetos dos animais também, uma quantidade pequena, mas existe, e na própria ração utilizada, apesar de que no protocolo CCN não é permitido o confinamento, apenas o semi-confinamento, ou seja, a inclusão de concentrado em quantidades menores, né, a pasto.
né? Então, na perspectiva também da produção de um animal a pasto, né? Esse também é um outro diferencial, né? Que a carne brasileira tem, né? Basicamente produzida a pasto. E nesse contexto, nós trouxemos para o CCN também a perspectiva de produção de gado a pasto, né? Ou seja, com uma possibilidade de suplementação no terço final dos animais, mas a pasto, e não em confinamento. Ou seja, a participação do concentrado, né, também é pequena nesse sistema, né? Essa ração, esse concentrado tem embutido nele as emissões, né? A perspectiva após a porteira, essa realmente não será incluída, né? Aí é uma perspectiva de que quem vai trabalhar com isso daí para frente, né? O nosso compromisso é dentro da fazenda. Então, futuramente, certamente, nós teremos a inclusão de mais fatores de emissão, assim como, né, os fatores de remoção, no caso, o solo, que não a princípio, no momento, né, considerado. Na verdade, o protocolo é muito simples, né? A árvore é algo bem fácil, nós temos formas de calcular muito rapidamente a fixação de carbono pela árvore e dos animais também, como eu já comentei, né? A parte do solo realmente é um pouco mais complexa, assim como das outras emissões também. Então, isso vai vir com, né, o desenvolvimento de novas pesquisas, como eu disse, que serão incorporadas futuramente. Então, atualmente, né, é simplesmente a emissão dos animais contra a remoção de carbono pelas árvores. Carne carbono neutro, ele traz a importância da sustentabilidade para a cadeia produtiva de carne bovina, algo que acho que o essencial, né, desse novo tópico. E isso faz com que o produtor alcance todos os mercados, até os mais exigentes, como na Europa e nos Estados Unidos. Ele agrega valor tanto para o consumidor quanto para o produtor, em todas as suas etapas de produção. Mas a gente sabe que ele ainda não tem exigência para a transição em prol da carne carbono neutro, não tem ainda a preferência, né? A primeira linha, essa foi a primeira linha lançada ano passado, ainda está tecnicamente em fase de testes, a gente está sendo os pioneiros ainda, né? Então acaba que ainda não tem essa mudança. Então, quais seriam os custos para o produtor fazer essa mudança, para conseguir essa certificação? E para o consumidor, esse aumento de qualidade, até mesmo como você falou, vai aumentar um pouco o valor no mercado. Mas como que a gente consegue para aumentar a acessibilidade para todos, de certa forma, para fazer o incentivo a consumo dessa carne carbono neutro? Então, com relação aos estímulos, né? Vamos pelos estímulos à adoção, né? Em primeiro lugar. Então, vejam, no Brasil, a conversa, né, sobre carbono, né, começou mais intensamente a partir do Plano ABC, né, o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, né, que foi lançado pelo governo federal em 2010. Né. Então, é claro que antes disso, né, já existiam estudos a respeito, né, mas para o grande público, né, essa questão do carbono, né, não só na agricultura, né, como nos outros setores também, mas no nosso caso, na agricultura, então começou mais fortemente em 2010, com o Plano ABC. Então, no caso, a ideia da CCN, né, ocorreu em 2012, né, logo a seguir aí do Plano ABC, justamente nas perspectivas do Plano ABC, né, de mitigação de gases de efeito estufa, né, e aquela época também a carne, né, principalmente a carne brasileira, a carne como um todo, mas mais fortemente a nossa, né, era bastante impactada, e até hoje, né, se a gente for lembrar aí do último ano, né, o impacto que, por exemplo, né, o desmatamento, né, essas notícias, né, que se relacionam de alguma forma com a pecuária, então trazem um impacto muito negativo para a carne brasileira, né, para a imagem do Brasil, no caso da pecuária do Brasil no exterior. Então foi nesse contexto que surgiu a ideia da carne carbono neutro, né, e daí, então de 2012 até 2020, o seu desenvolvimento, né, 8 anos aí de estudos específicos a respeito disso. Então vejam,
né, a história, né, começa lá para trás, né, até a gente conseguir, então, o desenvolvimento, a colocação no mercado dessa marca. Como eu disse, ainda não existia, né, não existe, pelo menos até onde a gente saiba, algo comercial nesse sentido, ou seja, nós fomos realmente os pioneiros nesse contexto, né, e o mercado, principalmente o exterior, né, como a gente já comentou, é bem mais exigente do que o nosso mercado, né, então há uma tendência do mercado externo, né, trazer ou puxar o mercado brasileiro e os estudos brasileiros também, as pesquisas, né, nesse sentido, né, de um apelo mais forte ao ambiente, né. É claro, a gente não pode deixar de esquecer os outros pilares, né, da parte social e da parte econômica, né, mas com muita atenção à parte ambiental, no caso das emissões de gases de efeito estufa. Então, isso vem vindo, né, já de algum tempo, e é bom dizer também, um ponto importante com relação às emissões, a mitigação, que a gente fala muito disso, né, mitigar, diminuir as emissões de gases de efeito estufa, né, mas daí no frigir dos ovos, o que é isso para o produtor, né? Na verdade, os sistemas mais eficientes emitem menos, né? Então essa que é a questão, tá? Então não é só o ambiente que vai ficar melhor, né? É o bolso também do produtor. Então isso que é uma coisa interessante para se dizer. E é claro também, né, que ele vai ter que fazer algum investimento, é óbvio, né? É como se fosse pintar uma casa, vai gastar o dinheiro para pintar a casa, deixar mais bonitinho, mas ela vai valer mais, né? Então é mais ou menos isso com relação também à produção de carne de carbono neutro. Há um investimento, claro, maior do que a média, digamos assim, se o produtor fosse fazer uma integração para recuperar a pastagem dele, ou entrar numa integração para melhorar a condição produtiva, né? E fosse fazer o CCN, né? Então, o aumento de custo aí nesse contexto seria o quê? De 10% a 20%, né? De aumento de custo para a implantação. Depende da condição regional, do preço dos produtos e tal, tá? Mas variaria nesse sentido aí, né? Em contrapartida, né, o valor que ele vai obter pela carne produzida, né, e o contexto da sua propriedade, né, como um todo, né, a melhor visibilidade da sua propriedade, e isso a gente pode estender para o país, né, o país sendo melhor visto com relação a uma pecuária mais sustentável, né, que impacta menos o ambiente e que produz, né, um produto diferenciado, né, no caso, a carne de carbono neutro, né. Então, todos esses aspectos aí, né, vêm sendo mais observados pela sociedade, né, em função dessa demanda, né, por melhorias ambientais, né, no próprio sistema de produção, né, ou seja, não adianta mais o produto ser de qualidade, sendo que o sistema de produção não produz de uma forma ambientalmente correta, né. Então, aliar a qualidade do produto à qualidade durante a sua produção, né? Que daí seriam esses sistemas mais sustentáveis ou ambientalmente mais favoráveis, né? Como queiram. Então, todo esse contexto histórico aí, né, culminou, né, com o lançamento da carne de carbono neutro e com relação também aos nossos concorrentes, né? A gente já sabe, por exemplo, que a Austrália tem nos seus planos começar a vender a carne de carbono neutro dela, né, da Austrália, a partir de 2030, né? Só que o interessante é que a Austrália pretende vender toda a carne dela, carbono neutro, a partir de 2030. E no Brasil, né, a gente saiu na frente, mas, por enquanto, os nossos esforços são voluntários, né? Então, é o produtor que tem interesse, né? Então, ele vai ter que procurar uma certificadora, né? E para poder fazer a certificação e dizer que realmente aquela carne tem que tem o selo, no caso, né? Carne de carbono neutro. Então, é claro que os níveis de recursos vão ser diferentes, né? Entretanto, o retorno, né, a perspectiva do potencial retorno também é mais favorável, né? E nesse contexto, então, toda a sociedade como um todo, né, vai entrando, né, nesse ritmo do carbono, nessa ideia do carbono, da necessidade de se emitir menos, né? E isso
causaria impactos favoráveis no ambiente e também do ponto de vista econômico para o produtor, para a região e para o país. Você mencionou que, por enquanto, ela ainda é voluntária, né? Que o próprio produtor tem que ir atrás da certificação. Como que a legislação brasileira poderia influenciar nessa questão aí de poder aumentar a marca conceito? Ótima pergunta. Então, atualmente também, eu esqueci de falar disso, já há uma movimentação muito forte, né, de vários setores da economia, né, não só do agro, e o setor da indústria, por exemplo, da energia, está bem mais avançado que o agro, né, sobre, por exemplo, créditos de carbono, né, então já tem uma expectativa aí, né, de legislação para isso, né, no agro já também está andando, né, mas como eu disse, esses outros setores estão mais avançados, né, e além disso, ainda tem também a legislação sobre o pagamento de serviços ambientais, que também está relacionado, né, está relacionada, né, a essa produção, né, em sistemas que ditos mais sustentáveis ou com aspectos, né, de valorização ambiental mais favoráveis, como no caso os sistemas que vão produzir CCN. Então são duas coisas, né, e que estão associadas, né, o pagamento por serviços ambientais e os créditos de carbono, né? Então, se vocês forem ver aí na mídia, aí tem muitas notícias a respeito disso recentemente, né? Então, na perspectiva, né, da gente, então, do Brasil ter, então, essas legislações em andamento, no caso, e que certamente vão propiciar ou vão favorecer, né, esses tipos de sistemas, né, não só esse, no caso, com essa marca, né, mas outros também, né, que tenham esse apelo ambiental e de sustentabilidade. Com tudo que foi conversado nesse episódio, a produção de carne carbono neutro é realmente possível? E possível para quem, ou seja, quem pode produzir conforme o modelo proposto? Na verdade, ela já está sendo produzida, né? Não com selo, né? Mas o Brasil, inclusive, é um dos maiores, não, é o maior país que produz dessa forma, né? Então, os sistemas, né? Basicamente, os sistemas silvopastoriz, né? Então, a gente tem um levantamento de 2016, que é o levantamento mais recente, né? Que indicava que em torno de 2 milhões de hectares, né, com sistemas de integração que contemplavam o componente florestal, né, seja ILPF ou silvopastoril. Então, atualmente, provavelmente, esse valor seja um pouco maior, né, mas seria mais ou menos o tamanho da área, né, que nós teríamos, né, já o produtor realizando esse tipo de produção, né? É claro, né, que o protocolo, né, para a produção da carne carbono neutro, né, tem uma série de requisitos, obviamente, né? Então, no sistema de produção, né, vai ter que haver a adoção de boas práticas, né? E, né, de alguns requisitos importantes para que a gente tenha, então, a certeza de que aquela carne produzida, então, estaria sendo neutralizada e com outros benefícios ambientais que a gente já comentou, né? Então, é lógico que isso daí também exige o processo de certificação, né? Também tem o custo, como a gente comentou, mas a perspectiva de valorização do produto, né, é real, né? Então, na perspectiva de que o produtor, né, estaria ganhando com esse processo. É claro que no começo, né, é um pouco mais difícil, né, até uma maior área entrar nesse programa, né, mais produtores, né, os técnicos também que vão estar associados, é muito importante comentar sobre isso, né, o produtor sozinho, né, não é difícil para o produtor sozinho encarar essa jornada, né? Ele vai precisar de um técnico para auxiliá-lo, né? E isso é muito importante, né? A gente já vai demandar aí esse técnico também para auxiliar nessa produção, né? E além disso, os técnicos da certificadora que estarão fazendo
todo o levantamento, né? O próprio frigorífico, uma coisa que eu deixei de comentar, é que apesar das emissões após a porteira não serem contempladas, mas o protocolo também tem uma série de requisitos que o frigorífico tem que atender também, né? Para as boas práticas, no caso, durante o processo de abate e processamento dessa carne, tá? Então, o protocolo também prevê isso, não no caso das emissões, mas no caso das boas práticas, né? Então, vejam que toda, né, a cadeia, né, acaba sendo valorizada com isso, né, com as boas práticas, né, e no caso da parte dentro da fazenda, essa mitigação, né, que é o foco principal da marca ou do selo. Então, vejam que já existe uma gama de produtores fazendo isso, né, ou seja, já estão adaptados a isso, né, então precisariam de um pequeno ajuste, né, do ponto de vista técnico, né, com o acompanhamento técnico para a entrada no protocolo, né? Então, assim, como a gente já comentou, passo a passo, né, e tem as suas, digamos, os seus desafios, né, mas já tem muita gente fazendo, né, o sistema de produção do CCN, que são sistemas silvopastoriz e agrosilvopastoriz. Né? Então, a gente já teria aí uma área de mais de 2 milhões de hectares, né, e que precisariam de pequenos ajustes aí para poderem entrar no programa de certificação. Do ponto de vista da outra ponta da cadeia, que é o produtor, né? Então, também a gente já comentou que a tendência é de que cada vez mais o produtor seja mais exigente, né, com relação à carne que está comprando, né? E que a perspectiva ambiental tende a cada vez mais, né, ser vista com maior atenção. E nesse contexto, né, então, tudo leva a crer, né, que vai haver, então, essa tendência por uma maior adoção e por uma maior demanda dessa carne no mercado, tanto no nacional como principalmente no mercado internacional, né? Lembrando que há uns anos aí para frente nós vamos ter então concorrentes também vendendo um produto parecido, né, ou semelhante sobre a forma de produzir, né? Mas nós pelo menos saímos na frente. Precisamos continuar, né, nessa perspectiva, né, e nisso, né, toda a sociedade como um todo, né, a sociedade, no caso, o comprador da carne, né, demandar, né, e o produtor, né, se engajar também para essa produção. Ao governo também, obviamente, né, a gente já comentou sobre essas novas legislações, sobre o próprio Plano ABC, né, então a gente percebe que esse engajamento está ocorrendo, né, a velocidade vai começar a aumentar aí com a maior demanda e maior adoção, uma puxa a outra, né, para um futuro próximo. Muito obrigado pela participação, Roberto. Foi um prazer, enriqueceu muito o nosso podcast. Foi um papo muito interessante. Você gostaria de falar alguma consideração final, alguma coisa? Agradecer mais uma vez, né, pelo convite, dizer que foi muito agradável, muito, muito gostoso, né, esse bate-papo, e fico à disposição, né, para aqueles que ouvirem e acharem interessante e quiserem mais informações. Vou deixar alguns links aqui para o canal, né, que quem tiver, então, maior interesse, né, possa procurar essas informações, né, e também fico à disposição, se alguém quiser fazer algum contato, para tirar alguma dúvida e dar alguma orientação. Agradeço mais uma vez. Obrigado. Desvendando mitos em 1 minuto. Carne carbono neutro é a mesma coisa que carne carbono zero? É mito, não é a mesma coisa, porque no sistema de produção de carne carbono neutro ocorre a neutralização, o que significa que até houve emissões, mas a ideia é que tenha mais remoção do que emissão, o que é diferente de carne carbono zero, que significa que não teve emissão alguma.
Desvendando mitos em 1 minuto. Agradecemos imensamente ao Roberto Giolo e aos ouvintes pela nossa conversa de hoje. Até o próximo episódio. Tchau!